Olá a todos que estão aqui acessando o nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma meditação, uma reflexão sobre a providência de Deus, né? Vamos falar sobre a história de José como sendo uma aula acerca da providência de Deus. E antes da gente continuar, eu recomendo a vocês a darem uma pausa no vídeo e pesquisarem o significado das seguintes palavras: escassez, abundância, caos, adversidade e prosperidade. Essas palavras vão ser mencionadas durante a exposição desse estudo, dessa meditação, né? Então é muito bom, claro, que vocês pesquisem qualquer outra palavra que por acaso a criança não saiba, até mesmo adultos, muitas vezes eles não sabem exatamente o significado de algumas palavras, né? Todas as vezes que nós passamos por situações de perigo, de escassez ou de doença, é uma oportunidade que nos faz lembrar novamente acerca da providência de Deus. No momento atual, por exemplo, o perigo que assombra e que ameaça as pessoas é o Covid-19, né? As notícias de pessoas mortas, infectadas e da ameaça do vírus se espalhar para mais pessoas, isso pode assustar muitos crentes, ao ponto até das pessoas esquecerem que Deus é um Deus soberano e que nada que acontece fora do controle do nosso Deus. Então, mesmo quando nós estamos em meio a um aparente caos, Deus ainda continua governando as nossas vidas. Um dos símbolos de fé das igrejas reformadas do Brasil, o Catecismo de Heidelberg, que é um documento que foi publicado em 1563 e que é baseado completamente na Bíblia, quando ele está explicando a providência de Deus, no dia do Senhor 10, a pergunta e resposta 27, ele nos dá a seguinte definição: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com a sua mão, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-as de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, na verdade, todas as coisas, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Nós podemos aprender muito bem sobre a providência de Deus quando nós estudamos a história de José. José era o segundo filho de Jacó, e foi usado como instrumento de Deus para a preservação da vida do povo de Deus. Jacó tinha 12 filhos, mas apenas 2 desses filhos eram filhos de sua amada esposa Raquel, José e também o Benjamim, que foi o filho que nasceu na ocasião da morte de Raquel. A Bíblia diz em Gênesis 37, versículo 3, que Jacó amava mais a José do que a qualquer um dos outros filhos que ele tinha, tendo inclusive dado a José como um presente uma bela túnica com mangas longas e coloridas. Você já pode imaginar que isso já deve ter sido uma razão para que os outros irmãos de José tivessem ciúme dele. Mas havia ainda mais razões para que os irmãos de José tivessem ciúme dele. A primeira é que José costumava vigiar os irmãos dele quando eles saíam para trabalhar. E então, quando os irmãos deles faziam alguma coisa errada, José vinha, corria para o seu pai Jacó e contava tudo, dava um relatório acerca disso, né? Gênesis 37, versículo 2. E segundo, José teve 2 sonhos muito estranhos que davam a entender que seus irmãos e até mesmo seu pai e sua mãe iriam se inclinar diante de José. Se inclinar quer dizer se submeter. É como se José fosse um rei e seu pai, sua mãe e seus irmãos fossem inferiores a ele. Em Gênesis 37, versículo 8 diz: e com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Mas Jacó ficava pensativo sobre esses sonhos. Gênesis 37, 11.
Certamente José se achava importante tendo esses sonhos, né? Mas ele nem imaginava o que lhe estava prestes a acontecer. Um certo dia, Jacó enviou novamente José para fiscalizar o trabalho de seus irmãos, e realmente os irmãos não estavam fazendo aquilo que deveriam fazer. E de longe, vendo que José estava a caminho, eles combinaram em lhe fazer mal. Eles tinham tanta raiva de José que chegaram ao ponto de até pensar em matar José. Gênesis 37, versículo 20. Mas Rúben, o filho mais velho de Jacó, querendo proteger José, deu outra ideia a eles. Mas apesar disso, essa ideia também acabou muito mal para José. A ideia foi de jogar José em um buraco. Então, assim que José se aproximou deles, eles tiraram a túnica de José, aquela que ele tinha ganho do seu pai Jacó, e o jogaram em um grande buraco, um buraco que era utilizado para armazenamento de água. Mas alguns dos irmãos de José tiveram a ideia de vender José como escravo. Eles viram um grupo de negociadores passando e então tiveram essa ideia. Porém, Rúben não sabia disso. E aí, quando Rúben chegou e foi no buraco ver se José estava lá ainda, ele teve uma surpresa de que ele não estava mais lá. Rúben ficou desesperado. Os irmãos então tiveram a ideia de matar um bode, de molhar a roupa de José com sangue, e aí chegar para Jacó e mentir dizendo que José foi atacado por um animal e foi dilacerado, despedaçado, morto por um animal. Jacó, quando recebeu essa informação, ele ficou muito, muito triste. Jacó chorou amargamente. Ele nem queria ser consolado pelos seus familiares. Gênesis 37, versículo 65. Mas José não havia sido morto. Os negociadores levaram José ao Egito e lá eles o venderam a Potifar, que era um oficial de Faraó, comandante da guarda. A Bíblia diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, versículo 2. E Potifar percebeu isso, vendo que tudo o que José fazia era abençoado por Deus e prosperava. Então, ele colocou José para ser o mordomo de sua casa, para administrar tudo o que lhe pertencia. Aconteceu que a mulher de Potifar, ela se apaixonou por José. Mas José, sendo fiel a Deus e também sendo fiel ao seu chefe, ele não dava atenção a ela, porque ele sabia que não poderia cometer tal pecado contra Deus. Mas a mulher de Potifar, com raiva porque José não estava lhe dando atenção, ela inventou uma mentira dizendo que José tentou agarrar ela à força. E depois que ela gritou, ele fugiu. Essa foi a história que ela disse. Mas aí, o Potifar, ele acreditou no que a sua esposa disse. E ele ficou muito irado e então mandou colocar José na prisão. E a Bíblia, mais uma vez, diz: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Gênesis 39, versículo 21. Passado algum tempo, ocorreu que o mordomo do rei do Egito e também o padeiro-chefe ofenderam o rei, e por isso eles foram mandados para a prisão ali onde José estava preso. E José ficou responsável por eles lá. Em uma certa noite, cada um deles, tanto o padeiro como também o mordomo do rei, tiveram um sonho e ficaram muito perturbados.
José conversou com eles e depois que ouviu os sonhos, José deu a interpretação e tudo aconteceu exatamente como José tinha dito. No caso do padeiro, a interpretação era que ele iria morrer. E no caso do mordomo, a interpretação era que ele iria voltar a ser o mordomo na casa de Faraó. Gênesis 40, versículos de 9 a 23. Você lê como foi essa história detalhadamente. Depois de 2 anos desse acontecimento, o rei Faraó teve 2 sonhos perturbadores. Gênesis 41, de 1 a 7. O primeiro sonho mostrava 7 vacas gordas e belas que foram comidas por 7 vacas magras e feias que subiram do rio. E o segundo sonho mostrava um pé de milho que produzia 7 espigas grandes e cheias e que depois nasceram 7 espigas murchas e ressecadas que devoraram as espigas belas e cheias. Faraó mandou chamar todos os sábios do reino para que alguém fosse capaz de interpretar o seu sonho, mas ninguém conseguiu. Então, naquele momento, o mordomo se lembrou que 2 anos atrás, quando ele teve o sonho dele, quando o padeiro também teve o sonho, José foi capaz de interpretar aqueles sonhos. Então ele se lembrou disso e falou para o rei. Então o rei mandou chamar José. Faraó mandou chamar José da prisão para ele interpretar o sonho. E antes de Faraó contar o sonho a José, José foi bem claro e disse a ele, Gênesis 41, 16, não está isto em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então, após ouvir o sonho, José explicou a Faraó que o sonho era um só, sendo as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias, representando 7 anos de grande abundância, e sendo as 7 vacas magras e as 7 espigas murchas, representando 7 anos de fome gravíssima sobre a terra. E logo após a interpretação do sonho, José aconselhou Faraó a escolher um homem sábio para governar a terra do Egito durante esses anos e também a nomear administradores para a terra e assim recolher alimentos durante os 7 anos de abundância para que eles pudessem ser distribuídos nos 7 anos de escassez. Faraó gostou do conselho que José havia dado. E aí ele decidiu que o homem mais capacitado e sábio, em que há o Espírito de Deus, seria o próprio José. Gênesis 41, de 38 a 40. José então assumiu a posição mais alta do reino, estando apenas abaixo do próprio rei Faraó. E tudo aconteceu exatamente conforme Deus tinha revelado a José. A fome foi tão grande que atingiu toda a terra e todos vinham ao Egito para comprar alimento. Gênesis 41, versículo 57. E aconteceu que a própria família de José, que também sofria os efeitos da fome, foi ao Egito em busca de alimento. Várias situações incríveis aconteceram, mas nós não vamos tratar agora, né? Em resumo, ocorreu que os irmãos de José, aqueles que o haviam vendido como escravo e que tinham mentido ao pai, Jacó, dizendo que José havia morrido, eles tiveram cara a cara com José, mas não o reconheceram. Depois de alguns encontros, José então se revelou a eles, e eles temeram grandemente, pois aquele menino que venderam como escravo era agora o governador do Egito. Mas José disse para eles: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós.
Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Gênesis 45, versículos 5, 7 e 8. E ainda em Gênesis capítulo 50, nos versículos 19 e 20, após a morte de Jacó, estando os irmãos de José com medo que ele fosse se vingar agora depois da morte de seu pai, José resume: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vós intentastes mal, mas Deus intentou o bem. Deus tem o controle da situação. Deus não é alguém que dá uma solução para um problema que aconteceu. Na verdade, Ele tem um plano que inclui o problema, e o nome dele será glorificado conforme o que ele quer e planejou. Percebam aí como devemos entender a providência de Deus. Nós não temos condições de ver o final da história da nossa vida e por isso costumamos julgar pelo momento. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Poderíamos pensar, mas por que Deus não enviou logo José para o Egito para ele ser o administrador lá, sem precisar ter passado por tanto sofrimento assim na vida? Mas percebam que Deus, em sua soberania e providência, ele usou a vida de José para atingir todos aqueles com que ele teve contato, desde os seus próprios irmãos, também a família de Potifar, os presos, Faraó e tantos outros que nós nem temos ideia. O plano de Deus é perfeito. Mesmo em um aparente caos, onde mentira, traição e humilhação ocorrem, Deus há de nos ensinar algo. É interessante observar que em Gênesis 45, versículo 7, é dito que José também foi enviado para conservar a geração de Jacó. E nós sabemos que é da linhagem de Jacó que o Messias nasceu, o nosso Senhor Jesus Cristo. O plano de Deus para a nossa salvação continua como planejado desde a eternidade. Nada pegou Deus de surpresa, pois Ele mesmo determinou que fosse assim. Deus continua governando. A Bíblia diz que nenhum pássaro cai do céu sem a permissão de Deus e que até os cabelos de nossas cabeças estão contados. Mateus 10, versículo 29 e 30. Imagina, Deus sabe até a quantidade de cabelos que tem na nossa cabeça. Nós não precisamos ficar com medo. É certo que nós temos de cumprir nossas responsabilidades. No caso do vírus, por exemplo, lave bem suas mãos, tenha álcool em gel na sua casa, use máscaras, mas saiba que seus dias estão contados de acordo com os propósitos do Criador. A pergunta 28 do Dia do Senhor 10, do Catecismo de Heidelberg, ela questiona: que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? E a resposta é bastante consoladora. Podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade e, quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que, sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Que consolo, hein? Que Deus nos abençoe, então,
para que possamos confiar em sua providência e em sua soberania. Perguntas para reflexão, para fixação do conteúdo. Primeiro, por que os irmãos de José tinham ciúme e raiva dele? Segundo, por que José prosperou na casa de Potifar, na prisão e também diante de Faraó? Gênesis 39, versículo 2, versículo 21, Gênesis 41, versículo 38 e 39, para lhe ajudar com essa resposta. O que significavam os sonhos de Faraó? Gênesis 41, de 1 a 7, e também os versículos 25 a 32 do capítulo 41. Quem enviou José ao Egito? Gênesis 45, versículo 8. E por fim, o que é a providência de Deus? Em breve nós teremos mais meditações aqui em nosso canal.